Olá, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kelly Romeira e esse é o meu irmão Henrique Romeira, que faz esse quadro incrível comigo aqui, que a gente fala sobre intercâmbio na Austrália. Ele é intercambista de quase 5 anos, então se você tá chegando agora, tem mais 8 vídeos que já estão na playlist aí, então dá uma conferida lá, que tá muita dica essencial. E além disso, tem muita dica que a gente tá aproveitando para viagem também. E hoje é o 9º vídeo, é o nosso penúltimo vídeo dessa playlist, que foram programados 10 vídeos. Então, depois disso, tem que mandar dúvida pra gente complementar, né? Isso. E hoje nós vamos falar de... A gente chegou na Austrália semana passada, de escola, como é que foi a experiência dele na escola e tudo que vocês precisam saber e um pouco mais também. Então, bora lá! Tá, então o nosso vídeo a gente vai falar hoje sobre escola, né? Eu vou passar um pouco da minha experiência que eu tive lá sobre a minha escola e as escolas dos meus amigos que estudavam comigo na minha casa também, né? Dos meus primeiros 6 meses, né? Os primeiros 6 meses eu estudei inglês, né? Então, daí a escola, o horário, vou começar a falar pelo horário que é interessante, né? O horário começava das 8h30 e até 10 para as 2, né? 2 horas. Esse era o horário certinho ali, né? E daí tem essa diferença que a gente parava no meio-dia e voltava para só mais tipo um período à tarde, né? Se fosse dividir, fazia 4 da manhã, por exemplo, e 1 à tarde, né? Então, no começo eu não me acostumei muito, era meio difícil, porque aqui é diferente, estuda de manhã ou estuda à tarde ou à noite, né? Lá tinha essa diferença. Faculdade infantil é o mesmo horário, poderia estudar só no noturno, infantil estuda só de manhã, né? Mas as escolas de inglês, a maioria de outros cursos também, que eles oferecem para os estudantes internacionais, o horário era esse. Tem o horário à tarde também, né? Mas daí, à tarde eu acho que começa bem cedo, ali pelo 1 e pouco, daí emenda até 6 e pouco, não tem certinho, porque eu não estudei esse horário. Mas Qual era a tua escola? A escola que eu estudei era Gold Coast College, era o nome dela, né? Era uma escola bem legal, ela recebia estudantes do mundo inteiro, né? Para ter uma base de colegas, né? Eu tive colegas de coreanos, tive colegas japoneses, chineses, tive colegas indianos e tive colegas europeus também, né? Italiano, francês, espanhol, também tive bastante aqui da América do Sul, né? Colombianos, tem bastante colombianos na Austrália e argentinos, né? Foi os mais que as nacionalidades aqui da América do Sul que eu consegui, que eu achei mais volume lá, né? É uma diversidade multicultural muito grande, muito grande. né? Então tu encontra gente de todo lugar do mundo, né? Não, e sério, eu fico pensando agora, abriu a cabeça total, né? Porque não tem como, tu vive... Isso. Parece que tu anda um pouco em cada país ali. É, por isso que é uma coisa que eu gosto da Austrália também, em relação do país, em relação do inglês também, sabe? Porque lá tu vai falar inglês, tá? Mas tu vai encontrar australiano, claro, vai ter mais australiano, tu vai ouvir mais o accent do australiano, mas também tu vai ouvir do mundo inteiro, sabe? Tu vai ouvir francês falando inglês, italiano falando inglês, indiano, chinês. Eu consigo distinguir, eu consigo fechar os olhos assim, se eles falarem nacionalidades diferentes, a maioria eu consigo distinguir, sabe? Que com o tempo tu vai pegando, o brasileiro fala de um jeito inglês, o francês fala de outro, italiano, daí tu vai conseguindo ver, né? É o espanhol que é meio difícil, assim, tu vê, porque daí tem o espanhol da Espanha, tem o espanhol aqui argentino, tem o colombiano, mas tu sabe que ele fala espanhol, sabe? Tá. É bem legal. E agora eu me lembrei de uma coisa que eu pensei essa semana, porque eu tava escutando um audiobook em inglês britânico e eu prefiro estudar o americano, os áudios que eu escuto americano, e eu não tô acostumada. E daí foi difícil pra mim, eu pensei que quando eu tivesse realmente com o natural listen, eu não ia ter essa dificuldade. E tu acha que tu não teve essa dificuldade de absorver todos esses inglês quando tu já tava melhor, ou já desde o início por tu ter começado com essa multidiversidade? Não, pra mim eu acho que já foi mais fácil. Sabe, eu já não tive, no começo assim, eu tive aquele baque com o inglês australiano, né? Que é bem diferente, assim, eles
esforço bastante, mas eu acho que uma coisa que me ajudou também eu aprender o inglês australiano também, é ter várias diferentes pessoas de outro mundo falando inglês também. Então tu vai pegando diferente as pessoas de outros países falando inglês. Então acho que o meu ouvido absorveu mais fácil, sabe? Então eu consegui absorver mais fácil o inglês, né? Eu acho que isso ajuda bastante também, né? Porque, por exemplo, se tu vai para os Estados Unidos, aprende inglês nos Estados Unidos, escuta só americano falar. Claro que nos Estados Unidos tem outras nacionalidades, mas não é tão fácil de tu achar que nem na Austrália, se tu ficar nas cidades litorâneas, né? Então, daí tu vai para lá, é mais difícil. Quando tu for para outro país, ou até tu escutar um outro accent, até um francês falando italiano, tu vai ficar meio assim, porque tu nunca ouviu esse accent falando. Então lá eu já ouvi, então quando chegava a pessoa, o meu ouvido já absorvia bem, né? Então isso é uma coisa muito legal para a Austrália, para te aprender inglês também. E daí quando tu viajar no mundo todo, tu não vai passar trabalho, né? Os chineses, eles falam um inglês bem difícil de entender, sabe? Os asiáticos, né? Eles têm mais dificuldade que brasileiros para falar, né? Porque até o número deles, que nem, por exemplo, Japão, China, eles não escrevem com letras, né? É diferente Então, eles têm muito mais dificuldade, é mais difícil para te entender eles também, sabe? Mas depois, convivendo com pessoas, fica tudo muito mais fácil. Isso ajudou bastante, né? Essa semana eu descobri que tem ali no grupo que a gente tem do Telegram, tem um que tá aprendendo japonês, e eu descobri que o japonês tem 3 dialetos diferentes. Eu não. Não sabia, mas aqui ó, eu quero te fazer uma pergunta. Se tu sabe disso, qual da nacionalidade tu acha que tinha o melhor accent? Eu já ouvi falar também bastante dos australianos, que eles conseguem entender bem os brasileiros, sabe? Essa pergunta é que eu ia mais te fazer. fácil, Se algum australiano já tinha te falado qual Já. nacionalidade é mais fácil de entender o inglês? Ele não sei te dizer essa exata pergunta, mas ele falou que o brasileiro é bem, já me falaram vários que o brasileiro é bem fácil de entender em relação aos outros, né? Eles devem ter bastante dificuldade também, sabe? Porque eles também convivem com muitas nacionalidades, mas o brasileiro, eles falam muito bem também. Tipo, o brasileiro tem bastante, bastante gente que fala inglês e fala inglês bem, sabe? Eu morei numa casa de uma chinesa, ela já tinha cidadania lá, família dela lá. Ela morava, não sei, mais de uma década, né? Ela tinha uma casa que eu alugava, que eu morei junto, era 8 quartos. Ela não falava bem inglês, sabe? Ela até dizia, a gente brincava, ela dizia close the lights. Eu dizia pra ela, sorry Lisa, I can't do that, you know, I can turn off the lights. Doors, I can Sim. close. Sabe? Então eles têm bastante dificuldade. Tudo depende, que nem eu te falei, se tu estiver convivendo falando inglês. Eles convivem mais em comunidade também, então tem mais dificuldade para aprender o inglês, sabe? Falam muita língua deles nativa. Importante se expor, né? Muito Isso. importante. Por mais que tu não consiga ficar imerso, que tu tenha que ter contato ou que tu queira ter contato, tu se expor igual, não tem essa questão de viver só Então de é bem legal isso na escola, né? Então, voltando a falar dos colegas, né? Então isso é uma coisa muito legal da Austrália, que tu vai ter bastante gente de diferentes lugares do mundo, né? Então tu vai conseguir, quando tu for viajar, tu vai ter facilidade em qualquer lugar do mundo. Então teus colegas, eu tive essa diversidade toda de colegas, né? Também tinha brasileiros na minha sala, né? Porque tem brasileiros que foram para a Austrália, em todas as escolas que tu for estudar, tu vai encontrar brasileiros. Mas eu acho que certo? não tem mais do que chinês, né? Chutou Não. uma moita, caiu um monte, né? Tem muitos lá, né? Então, isso aí foi um ponto positivo, né? Professor também, falar em relação ao professor. Lá não é que nem aqui que os professores falam português, né? Então lá o professor não fala português, ele não entende a língua, né? Tem até... tu não pode falar outro idioma na sala, né? De vez em quando ali a gente dá uma conversadinha, mas os professores não gostam muito também, que é até pra gente aprender, né? Pra gente, pelo menos, eles sabem que a gente mora, no começo a gente mora junto, as mesmas nacionalidades, tu mora com brasileiros,
Então ele sempre diz, aqui não, já sei que vocês falam em casa. Em relação a nivelamento, né? Tu chega lá na Austrália, daí o primeiro dia tu vai fazer o nivelamento, a prova de nivelamento. Daí tu faz a prova e eles te passam para um nível. Daí tu começa no nível. Se tu sentiu dificuldade, tu pode voltar para um anterior, entendeu? Eles sempre dizem, fica uma semana, se tu não conseguir acompanhar, tu pode retornar, né? E daí... Quantos níveis são? Ah, eu não me lembro, é 4 ou 5. E tu entrou em qual? Eu entrei no segundo, daí eu fui até o final. Uhum. Tinha o básico e daí tinha o segundo, eu entrei no segundo. Meu amigo que foi comigo já entrou no terceiro, né? Porque ele já tinha inglês melhor. E daí eu pulei 3 níveis, né? Do 2 pro 3, do 3 pro 4, do 4 pro 5. Tudo isso em 6 meses? Em 6 meses daí. Só claro, daí pra te ver, eu pulava de nível de 2 em 2 meses. Né? Prova escrita e oral? Prova escrita e oral também. Listening igual aqui, né? Tudo? Tudo igual aqui. Daí tu Não, faz é que eu não prova... sei como é que é aqui, eu nunca fiz essa prova. mas eu digo... As 4 habilidades na prova. É isso, as 4. Eu digo que nem se tu for fazer, que nem tu aprendendo inglês, desculpa. Estiver aprendendo inglês, né? Eles fazem a mesma coisa. Então tem a possibilidade de todo mês tu pular de nível. Muitas vezes ali, ó, que nem, por que eu disse de retornar ao nível? Porque muitas vezes tu vai, estuda ali e tu passa pra prova, sabe? Tu passa na prova, mas daí tu não tá tão confiante, tu entra no outro nível e tu não tá tão confiante, sabe? Daí não tem problema, tu pode voltar. Tu pode voltar pro anterior. Eu fiz isso. Eu pulei uma vez um nível e daí eu achei demais, eu voltei para trás de novo. Então isso aí, o horáriozinho, né? Os colegas, né? Que é muito interessante ter colegas de outras nacionalidades. E também, então, quando tiver uma dificuldade, tu pode perguntar pro teu colega brasileiro, mas tenta sempre fazer os trabalhinhos e as coisinhas com colegas de outras nacionalidades, que tu já vai estar aprendendo inglês também. E eles não... E tu não precisa ter vergonha, né? Porque eles estão aprendendo também, né? Então, é bem interessante isso aí. O professor também é nativo. A maioria que eu peguei lá era australiano, mas eu já tive professores de outras nacionalidades também nos outros cursos que eu fiz após o inglês. E a didática na sala de aula, como é que é o método de ensino lá? Ah, é que nem aqui, eles te dão uma apostila para te seguir e vão fazendo, é que nem aqui, que nem os cursos que eu fiz, né, que eu fiz pouquinho aqui, né. Eles dão uma explicação na aula. Eles te dão uma apostila ali para ti e tu vai seguindo a apostila, eles vão dando a aula, passando no quadro, ali certinho, ensinando perguntas, respostas. É que nem aqui, eles botam para tocar coisas assim, né? A CD, eles fazem rodas de conversas, né? É como se fosse uma escola tradicional aqui no Brasil. É uma escola bem tradicional, como se fosse, só que lá tem um professor que só fala inglês, então isso é muito interessante. Aqui eu me lembro que eu fazia, daí as perguntas, como eu não sabia muito, eu fazia em português, a professora me respondia em português, então nunca consegui aprender muito, não me puxou muito, eu achei. Então tá, era isso aí, eu acho, né, sobre a escola, esses itens bem interessantes que eu falei, então, que foi o horário, os colegas, os professores, o método de ensino, os níveis para te passar, né. Ah, e esse certificado, ele é válido internacionalmente? Como é que é essa história? Aqui deve valer também, eu não sei te dizer, mas depois do final do curso tu ganha um certificado com o teu nível certinho, com as datas que tu estudou. E não faz aquelas provas internacionais? Não, daí tu pode fazer o IELTS, né? O IELTS é a prova através da escola? Não, daí é uma prova que tu faz. Ela é uma fundação que faz, né? Tem aqui no Brasil tu pode fazer Sim, qualquer lugar. lá também. Eu sei que uma delas é IELTS, é umas 2 ou 3, né, que tem. Então tu pode fazer, essa é a tua de nivelamento de inglês mesmo, que vale pro mundo todo. Chegou né? a fazer alguma? Não cheguei a fazer, porque pra lá é importante se tu quiser pegar a cidadania. Quando tu vai pegar a cidadania, daí que tu tem que fazer essa prova para provar o que tu tem no inglês, sabe? Então, como eu não estava em processo de cidadania, eu não fiz ainda, mas o certificado não é válido como que eu vou te dizer para ti? Não é um certificado válido internacional, mas não quer dizer que aqui quando pedem certificado de qualquer cursinho, esse aí também vai servir e tal, né? Entendi, é como se fosse certificado aqui num cursinho. Isso, é que nem o teu certificado aqui.
terminou o teu curso de inglês, tem teu certificado aqui no Brasil, lá tu tem teu. Se tu quiser ter um para dizer mesmo que tu fala inglês, daí é como se fosse, né? Um teste O nivelador teste, te internacional. dão ali o papel, daí tu faz a prova, a taxinha é bem cara, não sei aqui, tem que pagar daí tu vai ali, marca a data, faz a provinha, daí essa vara internacional daí. Então tá, eu acho que foi isso, tem bastante informação, qualquer coisa pergunta nos comentários que a gente responde, né? Comentário. E agora o próximo vídeo que a gente já vai gravar vai ser o tão sonhado emprego, no que se trabalha, quanto ganha. Quanto então ganha. daqui a 15 dias espero vocês aqui. Tchau! Valeu!